Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Convido aqui à frente a irmã Marina e o irmão Januário para juntos entoarmos um hino. Boa noite, irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 385, Louvor. Amém, irmãos? Faremos agora a nossa leitura devocional, que encontra-se em Marcos, capítulo 4. Leremos dos versículos 35 ao 41. Marcos 4, 35 ao 41. Eu vou fazer a leitura aqui pela projeção, até para que os irmãos que estão nas redes sociais, né, acompanhando no YouTube e Facebook, estejam numa leitura em sintonia. Após a leitura, eu farei uma oração. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre,
não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, somos agradecidos pela leitura rica da Tua Palavra, por essa porção, Senhor, da Tua Palavra. O Senhor esteja nos abençoando, dando vontade, Senhor, de assim fazer em nossos lares, onde quer que estejamos, Senhor, fazer a leitura da Tua Palavra, porque somos livres para assim fazê-la. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É o que nós oramos, agradecidos, em nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Convido novamente os irmãos Januário e a irmã Marina para juntos entoarmos um outro hino. Vamos louvar ao Senhor, cantando o hino 426, Gratidão na Luta. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente se dirige a tua grei e faz prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Sentar-nos em encher-nos bem o coração, o amor. Em tua luz nos faz amar. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente se dirige a tua grei e faz prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Em conceder o teu favor e teu poder, ajuda-nos a prosseguir o bom querer de ti sempre. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente se dirige a tua grei e faz prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Amém. Obrigado, irmãos. Bom, irmãos, encerramos essa primeira parte dos louvores. Os irmãos que encontram-se aqui no templo já devem ter percebido que o pastor e família não estão conosco, né? Estão no interior do estado. Então, darei agora os avisos para os irmãos e após os avisos eu anunciarei o pregador desta noite. Primeiro aviso para os irmãos se inscreverem, né, no nosso canal, aqueles que ainda assim não fizeram. Aqueles que estão acompanhando agora também pelo YouTube, Facebook, peço a gentileza de curtirem o vídeo e também compartilharem para amigos, família também. Sobre os missionários, né, não deixar de orar e contribuir para que a obra e a palavra cheguem a pessoas que a gente não pode alcançar. Sobre as gestantes, né, oração pelas gestantes,
pela Joselina e também pela Paula. E o projeto Famílias Abençoando Famílias, é um projeto da igreja que visa ajudar outras famílias. Então, várias famílias são abrangidas por esse trabalho, né, por esse projeto. Então, é um projeto que iniciou no ano passado, mas que vai se estender aí também durante esse ano. Obrigado, Grazi. Sem mais, convido aqui à frente o pregador dessa noite, o irmão Clóvis. Não lembro. Que é isso? Boa noite, irmãos. Graças a Deus, mais uma quarta, mais um culto de oração e doutrina. E nós queremos sempre agradecer a Deus pela oportunidade. Também saudar os irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela mídia, seja no Facebook, seja no YouTube. Queremos agradecer a todos, e que nessa noite o nosso Senhor possa estar falando conosco através da sua bendita palavra. Amém? Meus irmãos, nós temos estudado o Evangelho de Mateus já faz um tempo. Há mais de ano nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, e nós temos trago algumas mensagens nesse Evangelho. E nessa noite gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias para o Evangelho de Mateus, ou o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, como alguns pregadores gostam de falar, para o capítulo 8. Nós vamos ler somente do 23 ao 27. Mateus, capítulo 8, do 23 ao 27. Mateus 8, do 23 ao 27. Amém, meus irmãos? Eu vou ler, depois faremos uma breve oração e em seguida iniciaremos nosso estudo. Diz assim a palavra de Deus: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E o seu discípulo, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra já foi lida, meu Deus. Muito obrigado, porque nós, crentes, temos esse privilégio de estar reunidos com nossos irmãos e assim podermos desfrutar da Tua palavra. Eu peço, meu Deus, que o Senhor esteja nos dando o entendimento da mesma e que nós, nessa noite, possamos aprender mais uma porção do Teu ensinamento. Tudo isso para a Sua honra e para a Sua glória.
nós oramos, agradecido até aqui, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Meus irmãos, o texto bíblico que nós lemos, você pode acompanhar também ele em Marcos, capítulo 4, 35, 41, em Lucas 8, 22 a 25. Esses três evangelhos falam do mesmo assunto, com detalhes diferentes. Essa narrativa de Jesus é conhecida por todos. A história diz que Jesus e os discípulos entraram no barco e seguiram para o mar. Lá levantou uma grande tempestade e as ondas se aproximaram da embarcação. E o discípulo, desesperado, dizia: vamos perecer. Jesus, que estava dormindo, despertou e repreendeu, dizendo para a tempestade: cala-te, aquieta-te. Então o mar, o vento lhe obedeceram. Esse é o resumo dessa história. Qualquer pessoa que lê a Bíblia, ou mesmo aquele que não lê, quando olha para esse texto de Mateus, vai chegar nesse resultado. É o que chamamos de entendimento normal ou intelectual. Nós somos crentes, estudantes da Bíblia, queremos algo a mais. Queremos uma compreensão espiritual. O que esse texto sagrado tem a nos ensinar? Olhemos com bastante atenção, irmãos, o versículo 24. Porque ele diz assim: eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Perceba que a situação acontece na água. Levantou uma grande tempestade. Em meio a um temporal e ondas, havia uma embarcação. Nesse barco estavam os discípulos e Jesus. Bem aqui nesse versículo 24, nós vamos iniciar a ideia do nosso estudo. É a partir desse versículo 24 que nós vamos apresentar aqui a nossa ideia central, com o seguinte tema: enfrentando as tempestades com Jesus. Enfrentando as tempestades com Jesus. E a pergunta inicial aqui é: quem é Jesus? Mateus, capítulo 8, versículo 20, vai dizer que Jesus é o Filho do Homem. Qual a missão do Filho do Homem? Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, lá apresenta a missão do Filho do Homem: buscar e salvar o que se havia perdido. Quem estava perdido? Todos nós. Logo então, Jesus é o nosso Salvador. Olhando para o nosso tema, identificamos quem é Jesus. Vamos identificar o que são as tempestades. O que são as tempestades que chegam até nós? Podemos dizer que as tempestades são as situações difíceis, os problemas sem saída, as dificuldades que enfrentamos. Isto são as tempestades da vida. E nós queremos aqui, irmãos, falar a todos, falar aos irmãos nessa noite, que as tempestades, que nós identificamos aqui, as situações difíceis, problemas sem saída, a dificuldade que enfrentamos, essa tempestade aí, ela não é uma hipótese,
talvez aconteça comigo. Tempestade não é uma possibilidade. Se acontecer comigo, tempestade da vida é um fato. É um fato. Vai acontecer, né? Cedo ou mais tarde vai acontecer com nós. Acontece com o pobre, acontece com o rico, acontece com o jovem, acontece com o idoso, acontece com o crente, acontece com o não crente, acontece comigo, acontece com você, com todos nós. Uma hora virão situações difíceis, problemas sem saída, né? As dificuldades, as tempestades. E a pergunta não é como enfrentar as tempestades. A pergunta não é essa. A pergunta é: com quem você, eu, estaremos quando as tempestades chegar? Com Jesus ou sem Jesus? Os discípulos estavam com Jesus no barco. Será que o nosso barco está com Jesus ou está sem Jesus? O que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? Qual a orientação para nós? Enfrentar as tempestades ao lado de Jesus. O que devemos fazer? Vamos olhar o versículo 23, porque diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Veja bem, quem foi que primeiro entrou no barco? Jesus. Não foi o discípulo que entrou, depois Jesus entrou, né? E entrando ele, Jesus, no barco, os seus discípulos o seguiram. Guarde essa palavra, seguiram, porque a primeira orientação que o texto bíblico nos mostra, que para enfrentar as tempestades com Jesus, está nesta palavra: seguir, né? Você só pode enfrentar qualquer situação difícil da vida se você for um verdadeiro seguidor de Cristo, né? Jesus entrou no barco e os discípulos entraram atrás dele, né? Seguir, né? Nós precisamos seguir os seus passos. Nós precisamos caminhar com Jesus, com Ele, né? Para nós entendermos melhor, irmão, vamos olhar os versículos anteriores. Eu vou ler, e os irmãos acompanhem suas Bíblias aí, porque eu vou ler o versículo 22 agora, 8:22. Jesus, porém, disse: segue-me, deixa os mortos sepultar seus mortos. Jesus, antes de entrar no barco, irmãos, ele falou sobre esse assunto, seguir, porque aqui, antes do versículo 23, Jesus não está no barco, e ele falou isso aí, né? Jesus, porém, disse: segue-me, deixa os mortos sepultar seus mortos. E Jesus falou esse assunto com algumas pessoas aqui. Nós podemos destacar duas. A primeira pessoa aqui é um doutor da lei, que a Bíblia chama de escriba. Veja o versículo 19. E aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Né? Essa pessoa aí, irmão, o doutor da lei, ele é um intérprete da lei, pessoa estudada. A história diz que os doutores da lei atuavam no sinédrio, sinagoga e escolas. Eles conheciam perfeitamente a palavra de Deus. E perceba que ele chega até Jesus e fala: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. As palavras são bonitas,
As palavras são interessantes, as palavras são importantes, mas fica por aí. Jesus identificou que o discurso do escriba não era do coração, mas da boca para fora. Dificilmente o doutor da lei ia sair da sua comodidade para seguir Jesus. Doutores da lei, se você vê os escribas em todo o evangelho, eles eram perito mesmo, eram em confrontar Jesus. Confrontar eram com ele mesmo. Trazendo para os nossos dias, tem muita gente fazendo esse compromisso aí do escriba. Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Mas fala somente, irmão, da boca para fora. Quando nós olhamos, para a sua vida, para as suas atitudes, percebemos que essas pessoas não caminham com Deus, mas estão dizendo: aonde quer que fores, eu te seguirei. Essas pessoas não seguem os passos de Jesus, mas estão dizendo: aonde que fores, eu te seguirei. Não vivencia Cristo, não vivencia o Cristo Redentor, mas está dizendo: eu sou crente, eu sou evangélico. E às vezes até gosta de estar no meio dos crentes, se envolve, mas não se compromete. Há uma diferença de envolvimento e comprometimento. Não faz o compromisso verdadeiro com o Senhor. Por isso, Jesus disse a esse escriba, acompanhe comigo o versículo 20: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Qual é a lição aqui? Cristo está dizendo, qual é a lição aqui, irmão? Cristo está dizendo que aquele que fez o compromisso de segui-lo terá graus de dificuldade, às vezes um pequeno temporal, às vezes uma grande tempestade. Ou seja, a vida cristã, irmão, ela não é fácil, não é confortável. Sabe por quê que nós dizemos isso? Porque até o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A vida cristã, irmão, é feito de lutas e batalhas. A vida cristã é feita de lutas e batalhas. E eu quero que os irmãos me acompanhem aqui o texto bíblico de Mateus, porque o verso 21 apresenta a segunda pessoa, o segundo personagem que conversou com Jesus antes de Jesus entrar no barco, que a Bíblia chama aqui um dos seus discípulos, que diz assim, o versículo 21: e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. O que parece aqui é que esse homem não entendeu o que Jesus falou, porque ele diz assim: Senhor, permite que primeiramente vá sepultar meu pai. O verso 22, Jesus é muito claro: ô meu discípulo, a resposta que eu tenho para você é essa: segue-me, segue-me. Aí no versículo 22, deixa o morto sepultar os mortos. Ou seja, irmão, seguir Jesus é um grande desafio, Seguir Jesus vai exigir de você renúncia, Temos que renunciar. Ah, mas é difícil. A Bíblia está dizendo que temos que renunciar, Há muitas coisas para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Nós vimos duas pessoas aqui, irmão. Se você olhar,
Mateus 8, do 18 ao 22, duas pessoas que eu posso dizer aqui indecisas. Um escriba que Jesus mostrou a ele que o ministério envolve dificuldade. Outro discípulo disse a Jesus: deixa os mortos sepultar seus mortos, tu porém me segue. Jesus disse para o discípulo. Ou seja, irmão, seguir o Filho do Homem é um grande desafio, envolve dificuldade. É por isso, irmão, que os indecisos ficarão para trás. Os irmãos que são dessa igreja podem contar quantas pessoas já saíram daqui. Não, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu vou. Né? Os indecisos ficarão para trás. E os decididos, irmão, irão com Deus. Perceba que o escriba e o discípulo ficaram no porto, ficaram para trás, né? Um dos seus discípulos. Mas a partir do 24, você vai ver, do 23, que os discípulos seguiram Jesus, né? O escriba ficou para trás com aquele outro rapaz, né? Os indecisos ficarão para trás, os decididos irão com Deus. O que é a pessoa indecisa, irmão? Como se define uma pessoa indecisa? Deus está lá e o mundo está cá. Ele fica olhando para Deus e fica olhando para o mundo e não se decide. Eu quero Deus, mas eu não largo o mundo. Deus é bom, mas o mundo também não é muito ruim. Fica naquela... Ele não sabe se olha para o sacrifício de Cristo ou se fica no pecado. São os indecisos. O fato aqui é que no versículo 23 vai dizer assim: e entrando ele no barco, os seus discípulos seguiram. O discípulo entraram com Jesus no barco e seguiram, irmão. Meus irmãos, nós estamos entrando no barco com Jesus. O nosso barco, a nossa vida tem lugar para Jesus? Volto a dizer aqui, irmãos, volto a dizer que para enfrentarmos as circunstâncias, as situações difíceis, as tempestades da vida, nós temos que sair da indecisão. Nós temos que sair da indecisão e decidir fazer o quê, irmão? Caminhar com Jesus, navegar com Jesus, seguir os passos de Jesus. Primeira orientação aqui no estudo de hoje, essa é a primeira orientação que o texto nos mostra, muito simples. Para enfrentarmos a tempestade da vida, nós temos que ser um seguidor de Cristo, né? Um seguidor de Cristo. Meus irmãos, além de segui-lo, o texto quer mostrar uma outra verdade aqui, uma outra orientação, que nós temos que fazer para enfrentar as tempestades com Jesus. Versículo 25. 8:25. E o seu discípulo, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Meus amados, Jesus está dormindo, como o irmão leu em Marcos, na popa do barco. A tempestade chega. Os discípulos que estão no barco são homens experientes na água. Eram pescadores, acostumados com pesca, acostumados com o mar, com os temporal de vento, com as tempestades. Porém, essa tempestade foi tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, né? O versículo 37, Marcos 4:37, vou ler aqui para os irmãos. Marcos 4:37. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, né? Com certeza, irmão,
os discípulos tentaram todos os recursos que estavam ao seu alcance. Falta de experiência não era, eles tinham experiência, eles eram no mar, mas não resolveu. Desesperados, eles clamaram por Jesus: Senhor, salva-nos, que perecemos. Meus irmãos, a nossa vida, ela é assim mesmo, igual do discípulo aqui. Às vezes, uma enfermidade, uma crise conjugal, uma perca do ente querido, a gente ora, a gente luta, a gente se esforça, a gente chora, a gente busca todos os recursos humanos, mas não resolve. O jeito é clamar por Jesus, como se fez aqui. Jesus mostrou uma saída para essa situação. Conforme o quê? O seu querer, a sua vontade, o seu poder. E eu quero lembrar aqui, irmãos, que nenhuma tempestade que venha sobre nossas vidas acontece fora do controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma tempestade que vem sobre nossas vidas acontece fora do controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra do cego de Jericó? Lucas 18, 35, 43? O que aconteceu lá? A palavra de Deus diz lá que Jesus ia chegando em Jericó, e o cego estava lá perguntou, quem é que está acontecendo? Alguém diz, Jesus Nazareno. E o que o cego faz? Ele clama a Jesus. De que forma? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí algumas pessoas dizem assim, silêncio, não atrapalha. Aí é que ele clama mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouve o clamor dele e atende ele. Por isso é que dizemos, o jeito é clamar por Jesus, Naqueles momentos difíceis, precisamos clamar ao Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes, irmão, o milagre, a bênção está perto. A bênção está perto, o milagre está perto. O que falta de nós? O clamor. É preciso clamar ao Senhor para que o milagre, a bênção, aconteça em nossas vidas. Caminhando aqui para o final, eu tenho dito para os irmãos que para enfrentarmos as tempestades com Jesus, nós precisamos ser um seguidor fiel, irmão, não como o escriba que fala da boca para fora, fiel de coração. Para enfrentar as tempestades com Jesus, precisamos clamar ao Senhor, clamar. Terceira e última orientação nessa noite, versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Terceira orientação, irmãos, para quem está anotando: primeira, seguir; terceira, clamar; segunda, clamar, aliás; terceira, confiar em Jesus. Os discípulos, desesperados, com medo, em pânico, esqueceram até da promessa de Jesus. Qual era a promessa de Jesus naquela viagem? Marcos 4,35. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui. Marcos 4,35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: quem disse? Jesus: passemos para o outro lado. Independente da tempestade, do vento, das ondas,
o barco ia chegar do outro lado, era promessa de Jesus. Os discípulos esqueceram isso. O discípulo deveria ter fé, irmãos, e não medo. O discípulo deveria ter fé e não medo. O destino deles era a outra margem. Meus irmãos, eu quero dizer aqui a nível de aplicação, muitas vezes entramos em pânico e esquecemos que Jesus está no controle da situação. Nós entramos em pânico e esquecemos que Jesus está no controle da situação. Seja as circunstâncias externas, seja os nossos sentimentos internos. Entenda isso. Jesus está no controle da situação. Jesus está vendo as nossas lutas. Jesus está vendo, irmão, as nossas noites em claro. Jesus está vendo o nosso clamor, a nossa vida. O que devemos fazer, irmão, é depositar a nossa confiança no Senhor Jesus. Depositar a nossa confiança no Senhor Jesus. Eu finalizo dizendo aqui o que eu disse no começo. As tempestades da vida, irmão, não é uma hipótese, não. Talvez aconteça. Não é uma possibilidade. Se acontecer comigo, é fato, irmão. Rico, pobre, jovem, velho, crente, não crente, vai acontecer. E a pergunta inicial, eu finalizo. A pergunta é: você está seguindo, caminhando com Jesus? O seu clamor tem sido a Jesus? A sua confiança tem sido depositada no Senhor Jesus? Se a sua situação for essa, eu vou dizer a vocês: você é um vencedor. Se você estiver seguindo Jesus, o seu clamor tem sido Jesus, a sua confiança tem sido depositada, você é um vencedor, né? Se a sua situação for essa, você tem condições de enfrentar as tempestades da vida. O texto termina dizendo assim: que homem é este? Esse homem é Jesus, aquele que supre todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? Eu finalizo por aqui o estudo dessa noite. Vou orar e em seguida chamarei o irmão Léo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, mas também te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, meu Deus, porque somos teus filhos. Muito obrigado porque temos essa oportunidade de ser seguidor do Senhor, de levar o nosso clamor até o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por essa palavra. Que a mesma tenha, nessa noite, chegado ao coração dos meus irmãos. Que o Senhor tenha despertado o desejo e a vontade de cada um aqui de ser um seguidor fiel, meu Deus. Eu te agradeço por isso. Muito obrigado, meu Deus, por essa igreja, por essas famílias que compõem essa igreja, por esses irmãos que estão aqui, mas também por aqueles que não puderam vir. Nós oramos também por isso. Senhor, muito obrigado, porque somos teus filhos. Eu agradeço, meu Deus, por tudo que foi falado aqui até agora, em nome de Jesus. Amém. Irmão Léo.
Mão esquerda ou mão direita? Amém, irmãos? Agradecemos a Deus pela vida do irmão Clóvis, que sempre está disposto a trazer a palavra, a mensagem do Senhor a nós. Amém? Passaremos agora para a nossa terceira parte, onde os irmãos têm, todos nós, temos a oportunidade de fazermos os pedidos e também os agradecimentos. Mas antes, eu me despeço daqueles que estão nos acompanhando através das plataformas aí digitais, Facebook e YouTube, e lembrando também, já deixando o convite para os irmãos e amigos da nossa Escola Bíblica Dominical, domingo, às 9 horas da manhã, e o culto da noite, às 19h30. Então, até domingo, irmãos.